pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou. Reverendo Augustus Nicodemos, vamos chegar aqui. Tudo bem, mãe? Nós vamos... Tinha muita pergunta. Pergunta de cacto, do Nordeste, dessas coisas também. Como é que é lá no Nordeste? É quente, né? Não, você não tinha, não. Eu estou brincando. Alô, isso. Mas tem muita coisa aqui. E aí a gente fez tentou colocar assim, umas mais leves. Ó, precisa de força isso daí. Não, Se o senhor comesse piqui, não ia precisar disso tudo. Então vá. Vamos lá. Um comedor de piqui abriria isso aqui assim, ó. Tá bom, e depois que eu folguei, tá... Ah, pronto. Agora eu folguei e aí... É assim que faz um comedor de piqui. É muito sutil essas coisas. Né? Ai. Muito bem. Reverendo. Aliás, eu precisava até corrigir uma coisa que eu disse, que eu tinha dito que o piqui era aquela fruta lá do jardim. Paraíso. Não. O piqui aparece quando diz assim: a terra vai produzir cardos e abrolhos. Né? Ali eu já percebi também que quem fala com mal do piqui sempre fica pulando de um galho para o outro, achando uma explicação um dia aqui, outra explicação outro dia lá. Faz parte. Muito bem. Nós vamos começar aqui com uma pergunta bem simples. E a pessoa que fez essa pergunta, uma pessoa que gosta de culinária e tem vontade que... O senhor vai entender agora quando eu ler essa pergunta. Em Lucas, capítulo 24, 42, fala que Jesus comeu peixe assado depois que o seu corpo estava ressurreto. Diante disso, isso quer dizer, a pergunta é, isso quer dizer que na nossa ressurreição, no novo céu, na nova terra, também vamos comer peixe, carnes e outras coisas? Sim. Essa pergunta é bem interessante e não existe um consenso entre os estudiosos a respeito disso. Você vai encontrar estudiosos, pessoas bem capazes, que vão dizer que sim, e vão dizer não somente isso, que nós vamos nos alimentar, mas que nós vamos casar, que nós vamos ter filhos, vamos constituir família, ou pelo menos, vamos continuar aquela família que a gente teve aqui, e nós vamos viver mais ou menos como Adão e Eva viviam no paraíso antes da queda. Então tem alguns que acham isso. Outros acham que na ressurreição o que vai haver não é exatamente um retorno àquela vida que era no paraíso, mas o que eles chamam de paraíso restaurado a um estado mais glorioso. E aí eles apelam para a passagem que a gente leu hoje no estudo de Marcos, quando Jesus falou que na ressurreição eles não casam nem se dão em casamento. E então fica essa disputa sobre como exatamente serão os nossos corpos na ressurreição dos mortos. Já que os nossos corpos, de acordo com Paulo lá em Filipenses, eles serão semelhantes ao corpo de Jesus. Então, se Jesus comeu na presença dos discípulos, a pergunta é se nós também não faremos isso, né? E alguns acham que aquilo que Jesus fez ali foi antes da sua glorificação. Jesus tinha ressuscitado, mas ele ainda não tinha subido aos céus em glória e se assentado à direita de Deus. Você vê que é naquele período de 40 dias da ressurreição, não é? Tanto é que quando ele ressuscita e Maria quer tocar nele, ele diz: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Está lá no Evangelho de João. Então, eu sou mais por essa teoria, por essa possibilidade de que aquilo que Jesus fez nesse período não é o padrão do que vai ser na glória, depois da ressurreição, no novo céu e na nova terra. Eu creio que nós teremos corpos gloriosos, corpos físicos, sem pecado, que não podem morrer, que vão, com o qual nós vamos explorar a beleza do novo mundo que Deus vai fazer.
Mas se isso representa que a gente vai comer família, quer dizer, se vai casar, né, ter relações sexuais e tudo mais, daí eu acho que a gente não tem condição de responder essa pergunta. Essa pergunta ela fica sem uma resposta definitiva. Apenas acho que esse texto se refere àquela situação específica dentro da história de Jesus e não é padrão para nós. Muito bom. Reverendo, eu pediram para o senhor levantar um pouquinho o microfone do senhor, se o senhor conseguir aí. Bom, assim, isso é David. O David fica o tempo todo falando não, comigo sobre ele fica mandando mandando, mensagem, né, não deixa a gente, não dá. Ó. Ah, tá aqui, ó, tá pegando na barba, mas tem barba, vai pegar onde? Vou ter que tirar a barba, David. Pronto, melhor que eu consiga é isso. Olha lá, ele fica lá fazendo sinal pra gente, tá no escuro lá ainda. Ficou bom agora? Ficou bom, David? Eu não estou nem vendo a resposta Nem dele, eu também vejo mais, nem sei se ele está lá, se ele foi embora. Vamos lá. Tem algumas perguntas que entraram aqui que tem a ver, e algumas o senhor já tocou nelas durante as pregações do senhor, e algumas voltaram aqui, talvez querendo tirar um pouco mais de dúvida. Essa questão, a questão da soberania de Deus, que é a questão, o foco dessa pergunta. Como é que nós podemos conciliar a soberania de Deus com a ideia que ele, e aqui a pessoa escreveu, que ele muda de opinião frente às orações, como ocorreu no caso do rei Ezequiel? Certo, Ezequias. Ele colocou Ezequiel, mas foi o rei Ezequias, que ia morrer e tal, e pediu para... Certo. A Bíblia ensina essas duas verdades lado a lado. Então a Bíblia é muito clara quando ela fala que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada existe que Deus não tenha ou decretado, ou ordenado, ou permitido. Certo. Nada acontece, nada pega Deus de surpresa, nada foge ao controle de Deus. Por outro lado, a mesma Bíblia que fala da soberania absoluta de Deus, ela fala que o homem é responsável pelas suas ações e que nossas escolhas, elas são reais, elas não são ilusórias. E que de uma forma que a gente não compreende, as decisões livres que eu tomo, no final, vai ser exatamente aquilo que Deus havia determinado antes da fundação do mundo. Só que Deus alcança os seus propósitos através das decisões livres de suas criaturas. Então, quando eu tomo uma decisão, quando eu escolho um caminho, eu faço isso porque eu quero. Eu faço isso livremente, de acordo com minha natureza. Só que no final, isso tudo já era exatamente o que Deus havia determinado que assim acontecesse. No caso das orações, não é que elas mudam, fazem com que Deus mude de ideia. Deus, quando Ele age conosco, quando Ele interage conosco, Ele faz isso de uma forma que o relacionamento dele conosco se torna bem real. Se Deus, na sua glória, na sua imutabilidade, na sua grandeza, se relacionasse diretamente com a gente como Ele é, a gente não teria um relacionamento real com Ele. Então é por isso que Ele fala como nós, o braço de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Deus não tem nada disso, mas a Bíblia se refere a Deus assim. Deus se arrepende, Deus se ira, Deus se entristeceu porque criou o homem. Isso tudo é a linguagem que a Bíblia usa para descrever a maneira como Deus se relaciona conosco de maneira significativa. Então, Deus disse para Ezequias, você vai morrer. Ezequias orou e Deus mandou Isaías voltar e dizer, eu vou te atender a tua oração. Exatamente como Deus tinha planejado antes da fundação do mundo. Então, no final, vai ser exatinho como Deus queria. E você tomou as decisões que queria e orou, e Deus usa as suas orações para cumprir o plano dele. O homem não é um fantoche. Não. Toma suas próprias decisões. E no final, elas são aquilo que Deus tinha planejado desde a eternidade. Um exemplo muito claro está lá no livro de Atos, quando a gente vê, aliás, no final dos evangelhos, a gente vai ver amanhã, não é? Que os judeus, eles livremente rejeitaram Jesus e o entregaram para ser crucificado. Só que ao fazer isso, eles cumpriram
aquilo que Deus havia decretado antes da fundação do mundo, que seu filho haveria de morrer pelos nossos pecados. Mas isso não teria acontecido se Judas não tivesse traído, se os judeus não tivessem rejeitado, se Pilatos não tivesse sido covarde, não é? Então, os meios estão todos debaixo do controle de Deus. Deus obtém os seus propósitos através das ações livres e das escolhas das suas criaturas. É isso que a Bíblia diz. Tem um mistério aí que a gente não sabe explicar. A gente não consegue pegar esse Deus que é tão grande, tão capaz e colocar dentro da nossa limitação, né, da nossa cabeça. E a gente se esbarra nisso daí, né? É apenas um dos mistérios, né? Tem vários outros na Bíblia. É isso aí. Uma questão aqui. Pergunta de mãe. Então a pergunta de mãe é o seguinte. A gente tem que responder. Tem que responder. O mundo está caminhando tão rápido para tanta maldade. Colocar essa sentença. Pedimos, e aí entre parênteses, nós mães, que responda sobre como proceder com os nossos adolescentes. Não queremos agir como os judeus, criando novas regras. O que de fato devemos proibir? E aqui vai para a questão de roupa, né? Devemos dizer e exigir como devem se vestir para o culto? Permitir chinelos e bermudas? Podem ter redes sociais? Amigos não crentes? Jogos eletrônicos? Enfim, esse universo que o adolescente está envolto, né? Essa questão externa, que acho que é a preocupação aqui, né? Essa é uma pergunta, de fato, muito difícil, viu, de responder. Eu diria, Marcos, que eu diria as seguintes coisas. Primeiro, não tem jeito, por mais que você faça, você sempre vai ter conflito com os filhos adolescentes e jovens, né? Sempre vai ter. Isso a gente tem que se conscientizar disso, para não ter expectativas e cobrar de Deus alguma coisa que Deus nunca prometeu. Então sempre você vai ter dificuldade. Segunda coisa, se o relacionamento dos pais com os adolescentes for bom, se houver respeito, se houver amor da parte dos pais com seus filhos, e os filhos forem respeitosos para com os pais, todas essas questões elas se encaixam, elas se resolvem. Sempre vai ter uma tensão. Eu posso dar algum exemplo aqui de como a gente deve agir. A gente primeiro tem que identificar exatamente o que é que a Bíblia proíbe. Quando a Bíblia, por exemplo, a Bíblia proíbe música do mundo, quer dizer, música que foi composta por gente que não é da igreja, eu não vejo como a Bíblia proíbe isso. Até porque tem música feita por gente da igreja, alguns gospels que tem aí, que para mim é mais mundano do que alguma música de Luiz Gonzaga, por exemplo, né? Entendo. Então, a gente precisa primeiro definir o que é do mundo. Primeiro precisa definir o que é mundo. E aí a gente vai poder enfrentar essa questão, por exemplo, da tatuagem, né? O jovem adolescente quer fazer uma tatuagem, ele ou ela quer escutar determinado tipo de música, ou assistir determinados filmes, ou enfim, não é? Então, nesse ponto, os pais eles precisam ter sabedoria para não colocar sobre os filhos uma lei que Deus não coloca. No caso, por exemplo, da tatuagem, tem que levar em consideração o ambiente da igreja, que tem igrejas que são bem abertas para isso, não tem, ninguém se preocupa. Tem uma restrição, ninguém, né? não. Mas tem igreja que o pessoal, né, fica meio chateado com isso, não entende. Então, nesse caso, a orientação é por amor, não é que é errado em si, mas por amor aos outros, por respeito aos outros e por amor a Cristo. Então, devia abrir mão por conta disso. Com relação à roupa, o princípio bíblico é que a roupa tem que ser modesta, né? Ela não pode ser uma roupa que provoca. E não adianta vir com isso de que o problema está no olho. Não, se o problema estivesse no olho, Jesus Cristo Paulo não teria dito para as mulheres em 1 Timóteo capítulo 2, vocês têm que se vestir de maneira decente. Se o problema é só no olho, por que é que Paulo manda as mulheres se vestir de maneira decente? O problema está na mulher também, né? Que na minha época tinha a maxi saia, lembra da maxi saia? Não, essa daí é da época do senhor.
Mas da tua é a midi. Lembra da midi? Mini saia. Não, midi. Midi. Tinha midi que era aqui no meio da canela. Quando as mulheres começaram a usar, foi um horror. Isso foi do meu pai, essa Foi na época do teu pai. É. Aí depois veio a mini. Aí já é comigo. Veio, né? Foi. Aí veio a micro saia. E hoje é a pra quê saia. Pra quê? Pra quê? Não é pra quê? Então... Usa só o cinto, né, Só o reverendo? cinto já é a mesma coisa. Só o cinto, né? Então, é indecente, né? Não tem condição de usar. Então, os pais, nesse ponto, né, quando realmente chega a ser indecente, então eles têm que orientar os filhos a respeito disso. Não pode deixar de qualquer jeito, não. E enquanto o senhor respondia, eu até vou aproveitar para fazer a propaganda daquele livro Pastoreando o Coração da Criança. Porque... É do Ted Tripp ou do Paul? Eu não É do Paul. É do Paul Tripp, né? É Ted? Do Ted Tripp. É que os dois são tão parecidos, né? Mesmo bigode, inclusive. Os meus bigodes, irmão lá, né? Mas é do Ted, então. É porque aquele livro, ele ajuda a gente a perceber que os limites começam lá atrás, né? E eu quero falar desse livro porque ele justamente nos ajuda nisso, né? Às vezes a gente deixa o menino deitar e rolar. E eu sempre gosto de dizer, com 4 filhos, né? Imagina essa mesma atitude com mais 15 anos para frente. Eu iria aceitar? Não. Então ele precisa aprender a obedecer lá atrás para que ele possa obedecer ao Senhor, para que essas questões sejam mais fáceis lá na frente, né? Elas vão existir, né? Então é um bom livro, é só para poder fazer aí um merchan desse livro, tem ele aí, vale a pena você ver. Gostaria de saber uma coisa, a pergunta agora é importante para o senhor. O senhor vai tomar a vacina do coronavírus? E vai recomendar para a população? Com licença, deixa eu beber um pouquinho de água. Tem até que beber uma água depois dessa. Marcos, tem muita política, tem muita politização dessa questão toda, né? Mas uma vez que a vacina ela for ratificada pela Anvisa, que é o nosso órgão de certificação, e for colocada à disposição, eu pretendo, quando chegar minha vez, não é? Eu creio que vai ser escalonada, quando chegar minha vez eu pretendo tomar sim, e eu recomendo que estando pronta, estando disponível, todo brasileiro deveria fazer isso. Agora, essa discussão hoje, né, ficou muito politizado, né, infelizmente. Mas minha opinião é isso aí. Uma vez que está certificado pela Anvisa, né, as autoridades sanitárias estão dizendo que está à disposição e que pode tomar, não somente tomaria, como recomendaria. Sim. Muito bem. Tem uma pergunta sobre possessão demoníaca. Sou presbiteriano, hein? Sim. Mas vamos lá. Por que é que não tem mas olha só, em igreja presbiteriana? Mas é mais ou menos por aí. Pro diabo, não? Por que ele não vai lá, né? Porque dá o microfone para ele? Porque não fala... Eu pensei nisso. Que aqui ele não fala no microfone. Por que se observam casos mais frequentes de possessão demoníacas em determinadas igrejas em frente a outras, né? E aí a questão é por causa de uma teologia fraca? Por que tenta fazer essa relação com teologia aí? Certo. Eu acredito que muitos dos casos que são reportados como possessão demoníaca, na verdade não são, não. Certo. Não são. Tem fenômenos humanos cujos sintomas são muito... Primeiro, tem fenômenos humanos cujos sintomas são bastante parecidos com a descrição de possessão demoníaca que a gente vê na Bíblia. Então, o caso de epilepsia ou outro tipo de manifestação, pessoas que têm crise ou surto, né? Então, e fica completamente fora de si ou descontrolada, aí as pessoas identificam como possessão demoníaca, especialmente se a cultura daquela igreja é uma cultura onde tudo de ruim que acontece é obra do diabo. Então, primeiro, eu não creio, existe essa possibilidade.
A segunda é que é um fenômeno psicológico. Deixa eu explicar, dar um exemplo aqui. Eu era pastor em Recife, há muitos anos atrás, e eu fui convidado por uma família que era de uma dessas igrejas. Eles pediram ajuda para eu atender o filho, porque os pastores não tinham dado conta, não tinham resolvido. O filho ficava possesso no quarto, já tinha quebrado tudo dentro do quarto, né? Tudo. E aí ninguém dava jeito no rapaz. E aí, como eu era amigo da família, eu era amigo, né? Então, como última instância, tiveram que apelar para um pastor presbiteriano, né? Eu digo, rapaz, vocês estão me chamando para um caso de possessão demoníaca, né? E eu fui conversar, entrei no quarto com um rapaz, eu e um outro líder da igreja, e eu falei, sai em nome de Jesus. Se é demônio, tem que sair em nome de Jesus, não tem por que não sair. E não saiu, foi nada, ficou do mesmo jeito, né? A coisa continuou. Eu olhei assim e disse, rapaz, isso não é possessão não, porque se fosse em nome de Jesus, ele deveria sair. E não só eu dizendo, mas os outros pastores que estiveram lá, deveria sair. Eu disse, vocês podem levar esse menino, quando ele acalmar, vocês podem levar ele lá na minha igreja durante a semana, que eu quero bater um papo com ele. Aí eles levaram o menino. Com um dia de conversa com o menino, eu descobri qual era o problema. O problema não é nada de possessão. O menino era abusado sexualmente. Ele cresceu numa igreja onde ele viu as pessoas expressando o seu sofrimento com esse tipo de manifestação, cair no chão, perder a consciência, virar os olhos, babar pelo canto da boca. E ele estava imitando, é a maneira que ele achou de expressar a dor e a angústia. Ele não estava precisando de expulsão, ele estava precisando de cura. Então, durante alguns meses eu conversei, atendi esse menino, ele voltou ao convívio da sociedade, arrumou um emprego, e até o tempo que eu acompanhei, ele nunca mais teve qualquer outra coisa. Então não era possessão. Não era possessão. Então, muito do que o pessoal chama de possessão demoníaca aí, não é possessão. História, hein, reverendo? Não é. Tem muito disso. Então, a gente precisa ter cuidado. Agora, quem diz que não... Eu já enfrentei vários casos de possessão que eu considero legítimo no meu ministério como pastor presbiteriano. Então, quem diz que não tem isso, né, no ambiente presbiteriano, está mal informado. Pastores presbiterianos lidam com casos de possessão demoníaca. A gente apenas não faz isso em público, né, dando microfone para o diabo e fazendo um estardalhaço em torno disso aí. Trata lá no fundo, né? Isso não precisa dessa propaganda, né? Não precisa dessa divulgação toda. Não, e a gente tem que lembrar que o diabo, ele possui as pessoas não só no domingo, né? Mas durante a semana. É verdade, durante a semana toda, né? Durante a semana. E aí não tem show, não tem microfone, não tem holofote. Esses a gente trata. Quando tem casos assim que a gente percebe que a pessoa está perturbada, geralmente os diáconos são instruídos a tirar a pessoa do culto e segurar até depois do culto, e o pastor vai lá, já me aconteceu isso, de depois do culto tratar de casos dessa natureza. Porque senão rouba o lugar da palavra, né? Acaba virando, o diabo rouba o show, né? Por assim dizer. É verdade. Muito bem, uma pergunta sobre essa questão da onisciência de Jesus, em cima daquilo que o senhor tem ensinado aqui nesses dias no livro de Marcos. E a pessoa falou assim, pelo que eu entendi, o senhor definiu que Jesus não sabia quem o havia tocado no caso da mulher que fora curada em Marcos. Mas no verso 32, Jesus já sabia ser uma mulher ou não? E no caso de Lázaro, que ele já sabia que ele morrera ou não, né? E vários outros personagens que verifica-se, sabendo coisas até mesmo antes, no caso que Jesus está lá, e antes de você chegar eu tinha te visto em tal lugar, então essa questão da onisciência, né? A gente está mexendo aqui com mais outro mistério. Eu creio que foi a segunda pergunta, né? Foi sobre o mistério da soberania de Deus e da responsabilidade humana. E nós aqui, essa pergunta, ela está lidando com mais outro mistério da fé cristã, que é da pessoa de Cristo. E essa é uma questão que os teólogos cristãos enfrentam desde o século I. Quem é de fato Jesus? A gente está vendo aqui, estudando o Evangelho de Marcos,
que os discípulos, ninguém conseguia encaixar Jesus numa categoria, não é? Quem é ele? Porque ele age como Deus, ele perdoa pecados como Deus, ele faz milagres que só Deus pode fazer, mas por outro lado ele está dormindo no barco lá, ele tem fome, ele diz: quem foi que me tocou? E diz no sermão que a gente viu hoje de manhã, o sermão escatológico, ele afirmou que ele não sabia a hora da sua vinda, ele não sabia, só o Pai sabia disso. Como é que a gente concilia isso? Então, essa questão sobre a pessoa de Jesus Cristo despertou o interesse dos teólogos da igreja, os estudiosos, os pastores, os crentes, já no primeiro século, né? Quem é Jesus? E essa confusão, enquanto os apóstolos estavam vivos, já surgiram interpretações alternativas sobre quem era Jesus. Tinha um grupo que dizia, um grupo chamado de... dizia, já vou achar o nome dele já, que Jesus, o que é que aconteceu? Eles diziam assim: Jesus era uma pessoa normal, era um homem, mas na hora do batismo, o que desceu sobre ele foi o Cristo divino. Foi um herege chamado Cerinto que dizia isso. Então eram, na verdade, duas pessoas, não era só uma pessoa, mas eram duas: o Cristo divino que desceu do céu e o Jesus humano. E na hora que ele estava morrendo, o Cristo divino se separou dele para que ele pudesse morrer. Por isso que ele gritou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Então, veja, né, para resolver o problema, ele aventou essa hipótese de que tinha duas pessoas ali dentro do envelope humano, tinha duas pessoas. Outros disseram assim que o corpo de Jesus, a natureza humana de Jesus era só aparente. O nome é docetista, é o nome que eu estava querendo achar. Então os docetistas disseram: não, ele tem um corpo que parece humano, mas ele não é. É um holograma, se você meter a mão atravessa, não é um corpo verdadeiro. Então isso aí, já no século I você tinha gente com essas ideias. É o que João, na carta de 1 João, está combatendo. João combate, né? Os docettistas exatamente na sua primeira carta. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é do anticristo, esse aí não é de Deus, exatamente porque já tinha essa interpretação. Então, depois de muita luta, muita discussão, os teólogos da igreja, mais ou menos aí no século III e IV, se reuniram num concílio, vários concílios, teve o de Calcedônia, teve o de Niceia, concílio de Éfeso, um pouco isso antes, e eles finalmente chegaram a uma formulação a respeito de Jesus, que se tornou a fórmula clássica da igreja até o dia de hoje. É que, na verdade, era uma pessoa só, não tinha duas pessoas, era uma pessoa só que ela tinha duas naturezas, uma natureza plenamente divina e uma natureza plenamente humana. Não é que era 50% de um, 50% outro, não, era 100% de um e 100% de outro. Essas duas naturezas não se misturavam, não se confundiam e uma não adicionava a outra. E é aí que está o mistério. Então, por isso, Jesus age como homem e age como Deus. Quando ele quer, como ele quer e pelos motivos que ele deseja. E continua o grande mistério. A gente não pode negar a plena divindade de Jesus e a gente não pode negar a sua plena humanidade. Tem hora que ele fala e age como homem, como nessas situações em que ele não sabe. E tem hora que ele fala e age como Deus, quando ele vê Natanael sentado debaixo da figueira: antes que você me visse, viesse, eu te vi sentado debaixo da figueira. E outras demonstrações de onisciência e de onipotência, como por exemplo os milagres sobre a natureza. Então o que a gente tem feito, o que a igreja tem feito, é manter as duas coisas unidas numa só pessoa. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é uma pessoa só, não são duas pessoas, e são duas naturezas que estão unidas, inseparáveis. Jesus é Deus e homem até hoje. Ele nunca abandonou mais a sua natureza humana, né? Depois da encarnação, ele é Deus-homem para todo sempre. Para todo sempre. E é um mistério que a gente tem, né? É um mistério. Por isso, é mais uma dessas grandes questões que o cristianismo
A gente reconhece que a gente não tem a resposta. É porque aí volta naquela questão também que o senhor falou lá atrás, do corpo glorificado, né? Exatamente. Porque é o corpo, o Cristo agora ele tem esse corpo humano, porém esse corpo glorificado. Glorificado. E um dia nós teremos também, quando estaremos... Podemos dizer que tem um de nós assentado à direita de Deus, porque Cristo é verdadeiro homem. É por isso que ele pode ser o mediador, é por isso que Paulo diz, há só um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Exatamente porque Cristo continua homem sentado à direita de Deus. Ele sabe o meu sofrimento, ele sabe o que é ser tentado, ele conhece a fraqueza da nossa carne, por isso que ele pode interceder por nós, porque ele nos conhece. É um mistério. É um mistério. Mistério, irmão. Muito bem. Bom, essa daqui o senhor já falou um pouco lá atrás. Podemos... Eu vou pular ela, porque tem a ver com... Se o novo céu tem a ver com o jardim do Éden, tudo como parece. Mas a seguinte pergunta, na sequência nós temos a pergunta. Foi Deus quem criou o mal? Questão da Teodiceia aí, né? Teodiceia. Se sim, por quê? Se não, quem foi? Certo. Tá fácil essa? Não, essa é mais uma daquelas, né? Parece que todos os mistérios do cristianismo hoje estão sendo expostos aqui, né? Perguntados. Isso. Você vai encontrar teólogos de certo renome que eles vão dizer que de uma forma ou de outra, quer seja de maneira direta ou indireta, o mal não estaria no mundo se não fosse pelo desejo de Deus. E eu vou nessa linha. De uma maneira que eu não sei como, o mal está no universo bom que Deus criou, de uma maneira em que Deus não é o seu autor, e ele mesmo não é tentado por esse mal. Então, isso porque a Bíblia nunca atribui o mal a Deus, ao contrário. A Bíblia diz que Deus se revolta com o mal, que Deus detesta o mal, que ele não pode ser tentado pelo mal, que ele vai punir todo o mal, que o mal sempre é colocado na porta dos anjos caídos, Satanás principalmente, e dos homens, e da raça humana, Adão e Eva. Então, sempre a Bíblia atribui o pecado e as consequências aos seres morais que Deus criou e que se rebelaram contra ele. Mas, é claro, a própria Escritura, toda clareza, fala que não existe absolutamente nada que não tenha sido por decreto de Deus. Então, o mal existe porque, de uma forma ou de outra, Deus permite ou quis que o mal estivesse no mundo, mas ele fez isso de uma maneira que ele não pode ser chamado de o autor do mal. A questão toda, Marcos, é que a gente está lidando com um ser que é muito, muito maior do que nós. Quando a gente tenta entender Deus como se fosse um homem, a gente vai ter problemas. Sim. Mas Deus é de tal forma que ele consegue fazer isso sem que haja contradição nele. Como? A gente não sabe. Porque humanamente falando, é impossível Deus ser soberano e o homem responsável. Né? Humanamente falando, é impossível. Não tem como fazer isso, é um paradoxo. Mas estamos falando de um ser tal que ele é capaz de fazer aquilo que para nós humanos não tem sentido, não bate na nossa cabeça. E aí é que está o grande apelo do cristianismo. O cristianismo nunca procurou apresentar uma razão para quem é Deus ou motivo para o que ele faz. A Bíblia já começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não procura apresentar quem é Deus, quem criou Deus, de onde ele veio, quanto tempo ele existe, nada. Já começa apresentando Deus. Ele existe e ele criou os céus e a terra. Ele é o cartão de visita de Deus. Gênesis 1, ele é o Criador, Senhor absoluto. A Bíblia não tenta explicar determinadas coisas. Não é uma religião racionalista,
quando você tenta racionalizar, você vai acabar caindo nos extremos e nos erros que aconteceram durante a história da igreja, quando as pessoas tentaram achar uma explicação filosófica, racionalista, para aquilo que a Bíblia não explica. E é, por exemplo, uma questão como essa daí. Nessa linha, essa teologia do processo, ela então seria ela voltando lá atrás e querendo explicar Deus de uma certa forma agora? Sim, a teologia do processo é exatamente uma dessas tentativas racionalistas que está mais relacionado com aquela pergunta que foi feita antes. Diz que Deus evolui e progride junto com a natureza. É uma tentativa de combinar a teoria da evolução, não somente aplicada à questão das origens, mas também ao andamento do universo hoje. O universo está numa constante evolução e Deus evolui juntamente com o universo. Então Deus não é um ser imutável, estático, mas é um Deus que está aprendendo, né? É um Deus que se arrepende, é um Deus que aprende com seus erros, é um Deus que fica inventando coisas novas e tudo mais. Essa é uma chamada teologia do processo. E eu fico pensando que um erro, talvez, agora ouvindo o senhor falar, é que quando a pessoa quer desassociar a questão do mal de Deus, ela começa a ir por esse caminho, né? Por que o tsunami destruiu tudo? Isso. Agora aí já é uma outra explicação que é chamada teologia relacional ou o teísmo aberto, que para resolver e salvar a cara de Deus, né? Limpar a barra dele? Para limpar a barra de Deus, diz que Deus não conhece o futuro. Por isso que Deus não pôde evitar a queda do homem, porque ele fez o teste, mas ele não sabia o que Adão ia fazer. Então, catástrofes naturais ou grandes tragédias que acontecem, por exemplo, essa pandemia, né? Isso aí pegou todo mundo de surpresa, inclusive Deus, porque Deus não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro. Então as pessoas quem primeiro trouxe isso foram os socinianos no século XVII. O tio e o sobrinho, os dois socinios, eles vieram com essa ideia de que Deus não conhece o futuro, a onisciência de Deus é limitada. E aqui, nos nossos dias, quem pegou essa ideia foi pastores como o Ricardo Gondim, não é? E alguns outros que começaram a seguir, mas isso foi uma onda que teve e depois já caiu de moda, né? Isso de que Deus não conhece o futuro. Porque até quem não é calvinista ou reformado sabe que é um absurdo. Deus conhece o futuro, né? Mesmo os nossos irmãos arminianos, né, queridos irmãos, eles não negam que Deus conhece o futuro. Claro que conhece. Muito bem. Eu tenho... E vão surgindo, né? Eu não vou falar mais disso aqui, né? Porque na internet hoje coloca tantas novidades aí e gente defendendo coisas que são, assim, tradição nas escrituras, né, da gente conhecer a Deus, aquilo que Ele é e faz. Mas eu não vou entrar porque não é pergunta, e eu não fiz, eu não vou fazer agora. Um pastor pode crer e propagar teorias da conspiração do púlpito? O senhor acha que o púlpito é o lugar de fazer isso? Isso aqui foi uma pessoa que fez via internet essa pergunta, por questões assim que têm surgido Sim. Eu sei exatamente qual é o caso aí que está se referindo aí. Primeiro, a gente tem que definir o que é teoria da conspiração. Então, geralmente, por teoria da conspiração, se usa esse termo para se referir a uma elaboração falsa que alguém faz, do conluio dos poderes mundiais para, de alguma forma, dominar o mundo. Ok. Tá? A pessoa fica imaginando assim, olha, a China na verdade está junto com os democratas lá nos Estados Unidos, que está junto com o governador de São Paulo aqui, que está junto com a OMS, que eles todos têm uma reunião, é um grupo secreto que ninguém conhece, que está assim forjando o domínio do mundo. Até pode ser verdade, só que não tem como provar, né? Ninguém sabe isso aí. Então, se teoria da conspiração é isso aí,
de fato fica um pouco difícil você ficar pregando isso do púlpito, até porque você não tem informações que vão nos levar a isso. Mas, por outro lado, a gente conhecendo a Bíblia, a gente sabe muito bem que os poderes desse mundo, eles estão coordenados contra a igreja, contra o evangelho, e que essa coordenação vai encontrar o seu ápice com o surgimento do anticristo, que vai unir o mundo, um poder mundial que vai unir o mundo, o poder militar, e isso está muito claro no livro de Apocalipse, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no sermão profético de Jesus, que a gente estudou hoje, e que vai perseguir a igreja para exterminar a igreja. Que existe um conluio, quer dizer, que existe um sentimento mundial contra o cristianismo, isso existe há 2000 anos. É a religião mais perseguida do mundo. Então, eu posso falar de que existe uma conspiração. Sim. Eu não posso exatamente apontar os mecanismos atuais do mundo que estariam envolvidos, mas que existe uma conspiração cósmica do diabo, seus anjos, os ímpios. Está lá no Salmo 2. Está lá no Salmo 2. O salmista pergunta: por que vocês, os reis da terra, se levantam juntos contra o ungido de Deus? E Deus lá do céu fica rindo dos planos dessas pessoas, e no tempo certo Deus vai falar com eles. Então existe sim uma conspiração cósmica dos poderes do mal contra o povo de Deus, sempre houve. Agora, você colocar os nomes, isso aí é que é um pouco mais difícil. Tá? Então, não é totalmente equivocado. Apenas quando a gente não pode provar que fica complicado. Hoje pela manhã o senhor até estava falando sobre isso, na mensagem de hoje, que é uma profecia que vai se cumprir, E essas dores, o senhor estava falando, eu fico lembrando o tempo de criança para agora. Quando o tempo era criança a gente não via, mas está cada vez mais a nossa fé no Brasil, está cada vez mais perseguida, mais atacada, mais cerceada, Apesar dessa liberdade que a gente tem de estar num lugar como esse e tudo, mas as dores do parto estão aí. Isso é só o princípio das dores. Isso que é duro, Imagina na hora que a coisa apertar. Nós vamos dar daqui um pouquinho, acho que eu vou fazer mais uma pergunta, e eu vou deixar, caso alguém tenha alguma pergunta, poder fazer. Eu acho que vai ter que acender a luz, para a gente poder ver. Porque aí a gente vê o David também, E isso daí ajuda, Então vamos lá, eu vou fazer mais uma pergunta, e essa daqui, sobre essa questão do aborto, que está tão em voga hoje, isso está tão atual nos nossos dias, E a questão é o seguinte: recentemente vimos a legalização do aborto na Argentina. A Bíblia, aí a pergunta é: a Bíblia condena o aborto? Quais as definições que ela traz? Um cristão pode defender o aborto em quais situações? Quais os argumentos bíblicos contra o aborto? Nós podemos marcar uma semana para o senhor falar sobre isso. Essa pergunta aí tem que ser uma semana inteira para falar tem que ser uma semana inteira para respondê-la, Vamos lá, vá uma por uma. Vamos por uma, então lá. A Bíblia condena o aborto? Não matarás. Próximo. Quais definições ela traz? A Bíblia trata a criança no ventre como um ser humano. Diz que João Batista, aos 6 meses, já era cheio do Espírito Santo. Davi, no Salmo 139, tu conheces, tu vistes, tu observaste quando eu era ainda uma massa informe no ventre da minha mãe. Várias passagens, a Bíblia se refere ao feto, no ventre da mãe, como sendo uma pessoa. Em quais situações o cristão pode defender um aborto? A gente não devia defender em situação alguma, a não ser em uma situação em que a gente é obrigado a recorrer àquela lei do mal menor, em que a vida da mãe está em risco, é uma gravidez de risco, e que a mãe vai morrer se a gestação não for interrompida.
Então, esses casos, eles são relativamente raros de acontecer, e a razão para isso, a razão pragmática para isso, é que aquela mãe, ela tem outros filhos que precisam dela, e ela pode gerar outras crianças. Então, nesse caso, era a lei do mal menor. Inclusive, essa possibilidade ela é prevista no Brasil, não é? Existe na maioria dos países, quando tem em risco a vida da mãe. Então, meio que a mãe dá, a criança, né, teria que dar a sua vida por conta dos seus irmãos e por conta da sua mãe, que pode trazer outros irmãos ainda. Então, somente num caso desse eu entendo que a gente poderia admitir aborto. Mas esses casos, graças a Deus, pelo avanço da medicina, eles são cada vez mais raros, né? São cada vez mais raros. E a última pergunta, na verdade, ela é uma junção da primeira e segunda resposta do senhor. Qual o argumento bíblico contra o aborto? O argumento bíblico é que a criança no ventre da mãe é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e a gente é proibido de tirar a vida, de matar. Né? Muito bem. Podemos agora aqui fazer perguntas E aí, se você... Aqui tem uma pessoa, aqui tem outra aqui. Bom, vamos segurar nesses 3 aqui. Não sei se mais alguém acendeu para lá, não consigo enxergar direito, né? Mas aqui tem uma pessoa. Tem mais aqui. Na verdade, é melhor perguntar quem não tem pergunta, viu, Márcio? Pela quantidade de mão que tem. Ali, de camisa preta ao lado de azul. Está aqui? É daí que a gente... Se puder pedir para tirar a máscara para falar no microfone. É melhor, porque né? com a máscara a gente a gente não ouve direito. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para as crianças que estão do meu lado, que elas pediram, tá? Se os animais vão para o céu ou não. Cachorro, etc. Os animais vão para o céu. Geralmente as crianças fazem as perguntas mais difíceis, né? Cachorro, os animais assim. Não, eles não vão para o céu, porque não tem espírito, né? Eles não têm, né? Morreu ali e acabou. Mas eu não sei se no novo céu e na nova terra, eu creio que quando Deus refizer o mundo, provavelmente nós teremos animais lá. No primeiro paraíso tinha. No primeiro paraíso tinha. Então, por que no segundo nós não teríamos? O leão vai deitar com a ovelha. Isso é uma profecia lá de Isaías, né? Falando a respeito desse período do novo céu e da nova terra. Okay. Então, não creio que vá para o céu, mas na nova terra, no novo mundo que Deus vai fazer, é possível que a gente tenha essa variedade maravilhosa de animais. Né? De animais. Ali. Pastor, Efésios nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Uma coisa que sempre me deixou com ponto de interrogação é que em vários milagres que Jesus operava, né, em várias curas, ele dizia para aquela pessoa: vá em paz, a tua fé te salvou. Eu queria que o senhor explicasse isso. Isso. Salvar ali não se refere à salvação eterna, mas você pode substituir pela palavra curar. Vá em paz, a tua fé te curou. Não está se referindo à salvação eterna necessariamente, mas à cura. Salvou da doença. É que o verbo para isso, para curar, a libertação ou a cura de uma pessoa, por exemplo, no caso daquela mulher que tocou em Jesus e que estava hemorrágica, né, e ficou boa com o seu toque, então Jesus disse para ela: vá em paz e fica livre do teu mal. Então essa liberdade do mal, essa libertação do mal é chamada de salvação. A tua fé te curou, poderia ser uma tradução perfeita. Se você tem aí ou a NVT ou a NVI, essas Bíblias, ou a NTLH, elas já traduzem essas passagens assim, né, dizendo que a tua fé te curou. Porque no caso, aquela mulher, o que é que ela cria?
ela cria, ou no caso do cego, Jesus perguntou, o que é que você quer? O cego disse, eu quero ver. Então, no caso, a fé que eles tinham era de que Jesus era capaz de curá-los. Eles não estavam pensando em perdão de pecados e vida eterna. Então, a resposta de Jesus é equivalente à pergunta, né? A uma forma de vida que foi, através da evolução e da seleção natural, ela foi se multiplicando, diversificando, se adaptando aos diferentes ambientes, e do mesmo ancestral veio toda essa maravilhosa variedade e riqueza que nós temos aí. Então, esse é o evolucionismo darwinista, que está em maus lençóis hoje, depois à medida que a biogenética ela avança, descobrindo mais e mais a respeito do DNA e dos códigos de informação que estão no DNA, né? A quantidade de informações que estão no DNA e que não poderiam ter surgido ao acaso. Muitos cientistas, que nem cristãos são, eles admitem a dificuldade da teoria de Darwin diante dessa grande quantidade de informações que nós temos aí no código genético, né, que foi descoberto algumas poucas décadas atrás. Então, esse tipo de evolução, totalmente, um cristão dificilmente ele vai poder fazer isso, porque é uma negação, né, o evolucionismo darwinista, ele é uma negação absoluta da existência de Deus, como conclusão, não é, inevitável, e de que, se ele existe, qualquer controle que ele tenha sobre o mundo, não é? E representa um ataque à Escritura, especialmente os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Agora, tem também existe também uma perspectiva evolucionista. Deixa eu começar de outra forma. Existe uma tentativa de você conciliar aspectos do evolucionismo com a fé cristã tradicional de que Deus é o autor da vida e que Ele está por detrás de todas as coisas. É aquilo que é chamado de evolucionismo teísta. Quer dizer, é uma tentativa de você conciliar a fé cristã com aquilo que a ciência supostamente já teria determinado de que de fato existe um processo evolutivo e qualquer tipo de coisa. Mesmo dentro do evoteísmo, existem diferentes linhas. Existe uma linha que diz, sim, nós todos eles na verdade dizem, viemos de um ancestral comum, e Deus foi gerindo, supervisionando cada passo da evolução. Deus usou a evolução como mecanismo para a criação. O grande problema disso aí é que os darwinistas vão olhar para isso aí e vão dizer, mas isso aí não é evolução, porque um Deus que usa a evolução, Deus sabe todas as coisas, então Deus já sabe o resultado do que vai acontecer. Isso não bate com o darwinismo, que diz que o processo é totalmente randômico, aleatório. Como é que um Deus onisciente pode conduzir um processo aleatório? Ou ele é onisciente ou o processo é aleatório, porque ele sabe todas as coisas. Por isso que alguns evoteístas, eles são da linha da teologia relacional. Eles não creem na onisciência de Deus. O próprio Francis Collins, ele teve um tempo que ele estava namorando com essa ideia, né? Para resolver esse problema, eles não, mas Deus não conhece o futuro. Então Deus não saberia quais seriam os resultados da evolução, né? Porque na hora que sabe, deixa de ser teoria da evolução. Um dos pilares da teoria é exatamente a questão randômica, aleatória, não é? Então, mas voltando, essa teoria teria dito que Deus, de alguma forma, supervisionaria o processo evolutivo, e a uma certa altura, quando já haveria humanoides espalhados pelo mundo, ele escolheu um casal, que ele chamou de Adão e Eva, fez um pacto com esse casal. A essa altura já tinha morte, já tinha pecado. Adão e Eva não teriam sido o primeiro casal, muito menos o casal que introduziu o pecado no mundo, mas apenas um casal de humanoides que Deus escolheu, com quem ele fez uma aliança e a quem se revelou como sendo Deus, Criador dos céus e da terra. Então, mais ou menos vai nessa linha aí. Existe uma série de dificuldades com essa posição, né? Nem é boa teologia e nem é boa ciência, né? Você andar com os pés em duas canoas é complicado, né? Agora, é errado pensar que o cristão, ele não pode aceitar algumas coisas a respeito da ciência. Eu, por exemplo, eu não tenho posição
com relação à idade da Terra. Ela tanto pode ser jovem, quanto pode ser muito antiga. E eu não vejo problema em encaixar um tempo enorme aí entre os versos 1 e 2 de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Está descrevendo que Ele criou a matéria. E a terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz. Então, entre o haja luz, que vem já no verso 3, e os versos 1 e 2, pode ter transcorrido milhões de anos, não tem problema. Ou Deus poderia ter criado a terra com cara de velha. Para dar uma ideia, imagina lá o caso de Adão. Deus criou Adão naquele momento, levou 1 minuto para criar, não é? Dependendo da velocidade com que ele fez o boneco de barro lá. Deus criou Adão, já criou Adão, criou funcional, né? Tá aí, 18 anos de idade. Vamos supor que Deus pegou Adão, que ele tinha acabado de criar, levasse para um pediatra, para um clínico geral e dissesse, qual a idade desse espécime? Aí o médico ia olhar e ia dizer assim, bom, ele é maduro sexualmente, a musculação dele é forte o suficiente para ele se manter, os dentes aí já estão todos nascidos e suficientes para ele se alimentar. Ele deve ter uns 18 anos, que nada, tinha 10 segundos. Então Deus pode ter criado a terra com cara de velha. Então as pessoas olham, né, os cientistas fazem os exames, isso aqui tem milhões de anos. Não sei. Então, microevolução. Eu acredito que o que Darwin descobriu foi a adaptação de determinadas espécies lá nas Ilhas Galápagos. Quando ele viu lá que os tentilhões, eles tinham mudança do bico de acordo com a situação, de acordo com o clima, a época do ano, o tipo de alimento e tudo mais. Então o que ele descobriu é uma coisa que nenhum cristão é contra, porque isso está provado. Os seres, eles se adaptam ao seu ambiente. E é por isso que a gente tem vários tipos de cachorro, vários tipos de gato e tipos humanos diferentes também. Não é porque existe uma adaptação dentro da mesma espécie. O que pega é quando vão dizer que vão defender a macroevolução, ou seja, que uma espécie transmuta em outra, evolui dando lugar a outra. Ou seja, que os humanoides geraram o Homo sapiens, por exemplo, né? Ou alguma forma de vida mais ancestral, né? Eles geraram o Homo sapiens e assim por diante. Então, a gente tem que definir muito claramente isso aí, porque esse é um terreno muito minado e tem muita falsa informação. O cristão não é contra a ciência, eu sou contra o cientificismo. Eu não sou contra discutir as leis da natureza, teologia natural, eu sou contra o naturalismo. Sou contra o naturalismo filosófico. Então, bons cristãos sempre estiveram por detrás de grandes descobertas da ciência, de pesquisa e tudo mais, e no fim não existe incompatibilidade entre a fé cristã na Bíblia e a boa ciência. O que tem é muita gente aí extrapolando o papel da ciência para definir coisas que não fogem do escopo. Questões metafísicas que cabe à filosofia e à teologia discutir, e o pessoal quer que a biologia, a física, química dê resposta que não vão dar, ele não compete. Então a gente precisa ter cuidado, né, atendendo a sua pergunta, se o tipo de evolucionismo é o evolucionismo darwinista ou aquele tipo que vai atacar a autoridade das escrituras e que vai afetar muitas outras doutrinas, é evidente que o crente não pode. Tá, mas que a gente aceita, por exemplo, a adaptação das espécies, que é chamado de microevolução, eu não tenho problema com isso. Muito bem, eu vou voltar aqui para... Eu sei que vários levantam... última pergunta aqui, desculpa. E daí a gente vai... Então, tenho uma dúvida que eu e minha família a gente tem há bastante tempo, e é algo que eu gostaria que o senhor opinasse. A opinião do senhor. A pergunta é dela, mas é você que está fazendo a pergunta. Né? É minha, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. A gente tem até um tempo em família que a gente discute, mais ou menos, e a gente já colocou isso. E nós 4, a gente entendeu que é algo bem difícil de ser explicado. Mas, pelo visto, Deus deu sabedoria para o senhor. Então, eu gostaria que o senhor... Deus deu muita sabedoria. Deixa eu tomar mais uma água. Lá vem bucha. Posso tomar mais uma água? Pega mais água. Diga, meu filho, vamos lá. Então eu gostaria de saber o ponto de vista do senhor. Se uma criança ou um bebê, que obviamente ainda não chegou na idade da razão, e se ele falecer, ele iria para o céu ou para o inferno? Certo.
Existem 3 respostas para isso aí e todas elas defendidas por gente boa. Quando eu falo gente boa, é pessoas de respeito, de renome, não é que são consideradas, não é pessoas que nunca estudaram, não se prepararam, mas teólogos de peso. A primeira resposta é a seguinte, que se for filho da aliança, ou seja, se nasceu de pais cristãos e que dedicaram a criança a Deus e que são servos de Deus, no caso dos presbiterianos seria batismo, do batista seria apresentação. Então, em qualquer caso, os pais, né, ofereceram, apresentaram o filho a Deus e oraram pelo filho, oravam pelo filho e tudo mais, e se morrer, vai para o céu. Então, tem quem defenda isso. Não estou dizendo que está certo, estou só dizendo quais são as posições. A segunda posição é que diz assim, se a criança for eleita, se ela estiver entre os predestinados, ela vai para o céu. Se não tiver, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Também não estou dizendo que eu creio nisso, estou dizendo que essa é uma posição. E tem muita gente que pensa assim. E a terceira possibilidade, que é a que eu penso que é a menos complicada, é que toda criança que morre antes de conscientemente cometer o primeiro pecado, idade que a gente não sabe, que varia de criança para criança, mas o que importa é que Deus sabe, o momento em que aquela criança, ela voluntariamente pecou. Então, se ela morre antes disso, ela está entre aquelas pessoas por quem Cristo morreu na cruz. Então, o pecado dela, que não é dela, mas o pecado original é levado por Cristo na cruz do Calvário e, portanto, ela não vai ser responsabilizada por isso. Mas a criança, eu não sei a que idade é, 3, 4, 5 anos, se ela já está manifestando a rebelião do seu coração, voluntariamente cometendo atos pecaminosos, e ela morre, porque se ela tem condições de pecar, de desobedecer, ela já tem condição de crer também. Ela tem condição de entender o Evangelho, entender que ela é pecadora e tudo mais. Então, se ela morre, nesse período em que ela é já responsável e está em pleno uso de suas faculdades mentais, ela vai responder diante de Deus. E aí, então, seria, no caso, condenação se ela não crer, não é? Tá certo? É uma pergunta, sempre criança está fazendo a pergunta mais difícil, viu? É um enigma. É enigma. Muito obrigado. Bom, então o Célio vai fazer a última ali, e daí nós vamos voltar para cá, nosso tempo está apertado, vamos lá. Reverendo, aqui. Fala. Reverendo, sobre design inteligente, gostaria de uma perspectiva do senhor. Design inteligente. Design inteligente é o nome que se dá a um movimento que é distinto do criacionismo. O criacionismo, ele diz que Deus criou o mundo e que esse Deus é o Deus judaico-cristão, é o Deus da Bíblia, e que ele criou o mundo em 7 dias de 24 horas, como a Bíblia diz, e que a Terra, ela é uma terra recente, a julgar pelas genealogias que você conta, né, desde o tempo de Noé e tudo mais, você chega à conclusão que a terra é relativamente jovem. Nem todo criacionista, tem criacionista de terra jovem e criacionista de terra antiga. Mas a maior parte geralmente é da terra nova, né? O design inteligente é um nome que foi dado a um movimento que nasce dentro do criacionismo e que foi encabeçado por cientistas cristãos que achavam que a gente, para combater o evolucionismo, não pode combater com religião. A gente tem que combater com ciência. E aí, o ponto de ataque no evolucionismo darwinista é exatamente no ponto central, que o evolucionismo darwinista diz que tudo que existe hoje é resultado da seleção natural, não guiada, que seleciona as mutações randômicas ao acaso e que permitem ou favorecem o desenvolvimento de uma determinada espécie mais do que outras. E que o mundo, portanto, ele não tem significado, ele não é projetado, o mundo não foi projetado. Tudo que aconteceu, aconteceu por acaso.
a ponto do Richard Dawkins, que é o ateu mais conhecido hoje e um dos maiores defensores do evolucionismo darwinista, ele ter declarado numa certa ocasião: eu tenho que admitir que parece que tem um design, parece que tem um propósito, a gente olha assim, parece que tem, mas é ilusório. É ilusório, porque não tem Deus. Então é tudo por acaso, né? O mundo é o que é. Por isso que eles dizem que tem que ter bilhões e bilhões de anos, né? Para poder dar tempo de o acaso fazer isso. É mais ou menos você colocar um macaco em frente de um teclado e ele digitar a enciclopédia britânica. Então é possível um macaco fazer isso? Mas ele tem que ter aí 1 trilhão de anos tentando, né? E de repente, por acaso, ele vai lá e digita a enciclopédia. Né? Mas é tanta tentativa que tem que ter que eles precisam esticar, né? Por isso que eles sempre estão falando bilhões e bilhões de anos, né? Porque o acaso precisa de tempo para dar certo. Deus não, né? Haja luz, né? E olha luz. Tá aí, rápido. Pois é, então o design inteligente é um movimento de cientistas, não necessariamente cristãos. Eu conheci inclusive que era da seita do Reverendo Moon. Mas que ele achava que há propósito, há inteligência por detrás do mundo. Não, é impossível ter tudo isso acontecido pelo acaso, porque as coisas se encaixam de tal maneira. Tem o problema da regulagem fina do universo, a distância do Sol, a força da gravidade, a rotação, a velocidade da rotação da Terra, tudo tem afinado de tal forma que permite a vida na Terra. Isso não pode ter sido acaso. A Terra um pouco para lá torra, um pouco para cá congela. Se a velocidade da Terra, o giro da Terra em redor do Sol fosse mais rápido, projetava todo mundo para fora. Se fosse mais lento, achatava todo mundo, né? Então, é tudo na medida certa. Então, o pessoal do design inteligente, eles não dizem quem é o designer. O interesse deles não é dizer que existe um Deus. O interesse deles é dizer: olha, existe um desenho inteligente nas coisas. O mundo não pode ser explicado pela teoria darwinista. Tem que ter um designer, e aí você coloca o nome que você quiser de acordo com sua religião. Tem que ter um designer, uma força inteligente, um ser inteligente que fez com que essas coisas acontecessem. E é claro que para nós cristãos o nome do designer é Yahweh, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Muito bem. Muito bom, reverendo. Olha, nós não vamos conseguir cobrir tudo aqui. Ainda bem. Mas eu vou tentar caminhar aqui. Um crente, crente, conheceu a Cristo, conhece o Senhor Jesus, ele pode desviar da fé e não voltar mais? Não. Ou ele é crente verdadeiro, ou ele não era. Não era. Esse é um dos pontos muito claros do Evangelho. Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu é maior do que todas as coisas. Então, a Bíblia é muito clara. Jesus foi muito claro quando ele disse que ele haveria de guardar aqueles que eram seus. Porque não faz sentido Cristo morrer por uma pessoa, o Espírito Santo vir morar naquela pessoa, e de repente tudo isso é jogado fora pelo pecador, né? Eu creio que a obra de Deus é completa. Deus não somente amou, chamou, iluminou, regenerou, deu o Espírito Santo, mas Ele também nos guarda. É o que a gente chama da doutrina da perseverança dos santos. Deus nos guarda, Deus nos preserva e Ele nos sustenta. Agora, pode acontecer que um crente verdadeiro, ele caia em pecado, como o rei Davi caiu, mas se arrepende e volta. Pode acontecer que um crente verdadeiro tenha dúvidas, tenha questionamentos a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, se é verdade ou não, a respeito da sua própria conversão, dúvidas a respeito da sua salvação. É possível que um crente verdadeiro passe por isso. Mas a verdadeira fé, a fé salvadora, nunca é retirada totalmente do coração do crente.
aquela semente está lá. E cedo ou tarde ele haverá de voltar, a semente brota. Então, o crente verdadeiro nunca abandona a fé, ele nunca definitivamente deixa de ter fé no Evangelho e na pessoa de Cristo. Mas ele passa por momentos difíceis nesse mundo, com certeza. Pensam isso para nós, né? É bem que Deus nos guarda. Ele nos guarda. Eu digo sempre o seguinte: se a salvação pode se perder, você já perdeu. Óbvio. Se a salvação pode se perder, você já perdeu. Porque todo dia está... Claro, todo dia você dá uma pataquada, né? Você fala bobagem, tem um pensamento, dá uma olhada pelo canto do olho para a mulher do próximo, por aí vai. É a graça. Deus está vendo, né? E tá vendo. Deus está vendo. Reverendo, vou mudar o foco agora da conversa. Tem uma questão que é muito atual hoje, que é essa questão do engajamento, né? Com as redes sociais isso se tornou assim, tomou um vulto muito grande e as pessoas até têm uma divisão, até a própria questão do coronavírus, da vacina, isso tem causado divisões. E aí a pergunta é o seguinte: é coerente um cristão seja revolucionário, promovendo protesto, causando, caminhando por esse meio? É um terreno muito difícil, viu, Marcos? Nós precisamos de gente que possa, de alguma forma, se pronunciar a respeito de questões onde um pronunciamento cabe. Certo. Vamos supor, o governo, ou existe um projeto de lei que está prestes a ser votado e que ele libera o aborto no Brasil, em todas as... Então, nós precisamos de crentes nas redes sociais que se posicionem e que se manifestem, usem o poder da rede social para, de alguma maneira, influenciar os deputados, senadores, aqueles que vão participar da votação. E a gente sabe que esse pessoal reage a isso, né? Eles sentem o peso das redes sociais. Então, nós precisamos de pessoas, né, que possam fazer isso. O problema é que muitos dos jovens cristãos que têm sentido a necessidade disso e têm se disposto a fazer isso, eles não estão preparados. Às vezes eles usam a mesma linguagem dos ímpios. Palavrão, insulto, xingamento. Eles fazem isso e aí perde a moral, perde a força da voz cristã. Perde a força da voz cristã. Tem muita gente hoje, né, que... Tem líderes hoje no Brasil que estão bem engajados, né, são bem ativos nessa questão da agenda pública, dos usos e costumes, enfim, de tudo isso aí, mas que perde muito apoio porque só sabe falar gritando e esculachando quem é do outro lado. Então eu, por exemplo, gostaria de apoiar muito, publicamente, usar o segmento que eu tenho, né, nas redes sociais para dar apoio, mas eu não tenho coragem. Porque aí, se você apoia, parece que você está concordando com aquele postura, estilo, né, de linguagem, aquele xingamento, aquele histerismo, né, histriônico. Não dá. Então, sim, nós precisamos de gente que se posicione, mas que faça isso como cristão. Como a própria palavra de Deus fala a respeito disso, né? Lá no livro de Colossenses, está dizendo que a gente tem que estar preparado para dar sempre, aliás é Pedro que fala isso, né? Que nós precisamos estar sempre preparados para dar razão da fé que há em nós, mas tem que falar isso de uma forma que não ofenda a fé, que não prejudique os nossos valores. Então eu creio sim que pode haver engajamento, mas dessa maneira. Tem que ter sabedoria e postura, tem que sabedoria, né? Postura exatamente. cristã. Senão vai ser uma guerra vai ser de xingão para lá, xingão para cá, rótulo para lá, rótulo para cá, xinga a mãe do cara lá, o cara xinga a mãe dele aqui, tá nisso. A gente vê muito isso no Twitter, então. O Twitter hoje é quase que o esgoto da internet, sim, né? Ali praticamente é terrível, né? Impossível de você seguir. Muito bom, reverendo. Isso aqui o senhor comentou... Vão cancelar minha conta no Twitter, mas tudo bem. E o duro, gente, está sendo transmitido.
É? Então já era. Eu ia dizer para editar isso aí, cortar, mas não vai dar mais tempo agora. E tem 160 pessoas online, eu recebi aqui agora. Então, eu acho que não dá tempo do senhor descer, já cancelaram antes. Não. Então, que venha. Desculpa, reverendo. Que venha, tem que fazer o quê? Muito bem. O senhor comentou aqui sobre blasfêmia no Espírito, contra o Espírito Santo. Isso. E essa pergunta voltou. E eu estou trazendo aqui porque algumas pessoas comentaram comigo, eu não ouvi, eu queria entender. Sim. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo aplica-se exclusivamente às ações de Cristo narradas nas Escrituras, ou pode ser aplicadas ou entendidas e ditas as manifestações do Espírito Santo hoje, na nossa contemporaneidade? Não, tem a ver com Cristo. Embora o nome seja blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é falar mal do Espírito Santo enquanto aquele por meio de quem Cristo fez os sinais e prodígios. Então, no fim, é alguma coisa que atinge a pessoa de Cristo. Cristo é um endemoniado, ele estava possuído por um demônio. Então, embora o nome seja blasfêmia contra o Espírito Santo, mas no final é contra a pessoa do próprio Senhor Jesus. E hoje em dia é a mesma coisa. Uma pessoa que, tendo conhecido a verdade, como os fariseus conheceram, tendo consciência de todos os sinais e prodígios que Cristo fez, como os fariseus tinham também, eles eram inclusive testemunhas oculares. E você explica aquilo tudo, a explicação que você encontra é que ele é um endemoniado e que foi pelo poder de Satanás que ele fazia essas coisas. Uma pessoa que diz isso, ela já está no caminho ao contrário da salvação e do qual não tem volta. Não tem volta. Por isso que Jesus disse, não tem perdão. Quando a pessoa chega nesse ponto, é porque ele já passou aquela linha de onde... É como na decolagem, né, de um avião. Me disseram que o piloto, né, todo mundo sabe que numa certa altura, depois que o piloto passa de uma determinada distância ou de uma determinada velocidade, ele tem que decolar mesmo. Passou aquilo ali, não tem volta. Não tem arrependimento. Não, mas... passou aquele... E nessas horas, eu até ouvi uma vez um pastor dizendo que você quer saber se um crente está com um problema, ele foi na reunião de oração. Chegou lá, é porque ele está passando por alguma luta. Isso. E a pergunta é, nos momentos de turbulência e adversidade, nós oramos com fervor, com constância. Como que a gente faz para ter o mesmo fervor para orarmos nos momentos de calmaria, quando tudo está na bonança? Certo, eu acho que essa pergunta, ela, com todo respeito, ela parte de uma premissa um pouco equivocada, de que para Deus atender a oração, ela tem que ser uma oração fervorosa, do tipo assim, Senhor, por favor, de todo o coração eu peço, e a pessoa se envolve, e a pessoa chora, e a pessoa sente coisas. É bom quando isso acontece, não tem nada de mal com isso. Mas eu não vejo que a eficácia da oração está relacionada à emoção que você sente quando você ora, que o pessoal chama de fervor. Certo. O que importa na oração, de fato, é a fé. É a fé em Deus. É você confiar em Deus e você descansar em Deus. E é a mesma fé que você tem em tempos de tribulação, em tempos de calmaria. Outra coisa que garante a eficácia da oração, sem ser o fervor, é a mediação de Cristo. As nossas orações só são ouvidas porque Cristo é o nosso mediador e o Espírito Santo intercede por nós, Romanos capítulo 8. E isso em tempos de calmaria ou em tempos de provação e de dificuldade. E isso de que em tempo de dificuldade que o crente ora com mais fervor, também não é sempre verdade. Porque às vezes quando a tribulação vem, o sofrimento vem, a reação não é o crente orar com fervor, mas o crente esfriar. Ele fica indignado com Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Então, nem sempre o crente reage com oração fervorosa no meio da tribulação. Ele pode até endurecer o coração. O sofrimento faz, às vezes, o coração ficar duro.
a pessoa questionar a justiça de Deus ou o amor de Deus, a dúvida entra no coração: será que orar vai resolver? Será que Deus vai atender a minha oração? No meio de toda essa... Um crente verdadeiro, de repente, ele pode entrar num período de, na verdade, de frieza durante a tribulação. Então, o que importa é que a gente cultive a fé, e a fé não é um sentimento, é a firme certeza de que Deus nos ama e que em Cristo Jesus Ele vai fazer o que é melhor para nós e nos entregarmos completamente na mão dEle, isso em qualquer situação da vida. Não é tanto a postura, não é tanto a entrega externa, mas é aquilo que está lá no coração. Eu lembro de uma história de um pastor pregando, que ele disse que tinha uma pessoa assim, lá no templo, cantando, né? E ele começou a sorrir, né? E começou a cantar e abriu o olho e começou a rir e tudo. E tinha um outro cantando lá, com sério assim para baixo, né? E acabou o culto, ele foi perguntar: o que foi que você estava olhando? Deus estava falando com você, você estava alegre, você estava rindo? Ele falou: não, você está vendo que tem uma teia de aranha lá em cima, porque pensa, como é que esse cara vai limpar esse trem lá? Mas o outro não, o outro estava quietinho ali, mas estava realmente... Estava olhando ali, né? É ruim pra caramba, né? Vou usar essa não, essa é expressão, boa. vou usar essa expressão. Mas, muito bem, dom de línguas, não podia faltar. Não. Dom de línguas Isso. estranhas. Aí vem, existiu, existe, eram línguas ou estranhas ou eram idiomas. Como interpretar e lidar com essa pressão na igreja hoje? Algumas igrejas que uma marca de que a pessoa recebeu o Espírito, né? Isso é comum ainda nos nossos dias. Aqui vamos fazer como daquela outra vez. Sim, vamos lá. Vai, uma por uma. Línguas estranhas, existiu? Sim. No dia de Pentecostes, e nas igrejas do primeiro século era um dom, um dos muitos dons do Espírito Santo era o dom de falar em línguas, isso sem dúvida. Existe? Eu não vejo razão para que não exista. Não tem nenhuma razão para que não exista. Agora, tem que lembrar que é o único dom geminado. É o único dom que precisa de outro, que é o dom da interpretação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, se alguém falar em línguas, que sejam 2, no máximo 3, em sequência, e que tenha quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É o único dom geminado, é esse aí. Então, e que existe hoje, eu creio que Deus pode conceder esse dom. Mas não o que eu vejo acontecer nas igrejas aí, não parece o que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 14. O que a gente vê é todo mundo falando ao mesmo tempo, muito mais do que 3, né? E o Espírito Santo sabe contar. Depois do terceiro já não é ele. Com certeza, né? Porque ele não diz lá, né? 2, no máximo 3. O número 4 já não é ele. Já não é ele. Não estou dizendo que é o diabo também, mas tem muita coisa humana aí no meio, né? Então, todo mundo falando em língua, ao mesmo tempo, sem interpretação, não bate com o que a Bíblia diz. Línguas estranhas ou idiomas? Idiomas, não há dúvida, é só ver o dia de Pentecostes. O milagre foi na boca dos discípulos, eles falaram das nações, e a multidão escutou aquilo ali. Eu lembro de uma brincadeira que o dom não foi de línguas, foi de ouvido, né? Porque cada um ouvia na sua própria língua, né? A questão é que o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos, não tinha descido sobre a multidão. Então o milagre foi nos apóstolos, né? Foi o Mas dom é interessante, né? Que eles falavam e cada um ouvia na sua própria, o dom das línguas ali. Perfeitamente. Reverendo, como interpretar e lidar com a pressão disso da igreja hoje? Primeiro, não tente imitar o dom de línguas, que a pressão acaba sendo essa. E tem igreja que o pastor vai dizer assim, que o pastor ensina as pessoas como falar em línguas. E, né, diz assim, forma uma palavra que não existe na tua cabeça. A pessoa forma, diz, agora solta, fica repetindo essa palavra. O pessoal pensa que, mas tem pastor que faz isso mesmo. Ensina, né? Ensina como falar em línguas e quebrando tudo que a Bíblia diz, né? Que a soberania do Espírito, o Espírito Santo concede os dons conforme Ele quer.
conforme ele deseja, especialmente esse. E também tem a questão que é feita uma associação, a maior pressão vem disso aí, é feita uma associação entre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Então, as línguas, elas seriam uma prova de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E quem é que não quer ser batizado com o Espírito Santo? Então, isso pode levar a pessoa a, de alguma forma, forçar a barra. São dois problemas aí. O primeiro é que vê o batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência subsequente à conversão. E não é. Batismo com o Espírito Santo, na verdade, depois do dia de Pentecostes e depois que o período do livro de Atos se fecha, ele acontece quando a pessoa se converte. 1 de Coríntios, capítulo 12, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós, está lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. No mesmo capítulo, Paulo pergunta, falam todos em língua? E a resposta é, não. Todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em língua. Então o problema dessa posição é que liga línguas com o batismo com o Espírito Santo e diz, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em língua. O apóstolo Paulo diz outra coisa em 1 Coríntios 12. Então a pessoa tem que estar preparada e tem que dizer o seguinte, se Deus quiser me dar o dom de línguas, Ele vai me dar. Eu não vou procurar, eu não vou, porque quando a Bíblia manda procurar os melhores dons, que no contexto é o dom de ensino, o dom da palavra, é só ler lá no contexto. Então, eu não vou procurar, eu não vou forçar a barra, se Deus quiser me dar esse dom, Ele vai dar. E se Ele der, vai ser como a Bíblia diz. Então, deixa nas mãos de Deus isso aí. Joia, reverendo, muito bom. Nosso horário está avançado. Agora que está ficando bom? Agora que está ficando bom o negócio, né? Mas você sabe que não está ficando bom para os meninos que estão cuidando das crianças. É verdade. Para lá o negócio não está ficando bom não, né? O negócio está ficando complicado agora. Tem algumas situações que são difíceis. Ideologia de gênero é uma coisa que aconteceu aí na década de 60, filhote do movimento feminista, em grande parte, e do ativismo LGTBWYZ, eu nem sei quantas letras tem mais aí. Ideologia de gênero, ela se caracteriza pela separação entre sexo e gênero. Para nós, o gênero é definido quando a pessoa nasce. Né? O sexo é biológico e o gênero acompanha. A pessoa nasce, biologicamente ela é um homem, então genericamente é um homem. Ideologia de gênero separa sexo de gênero. E diz que uma pessoa pode ser biologicamente homem, mas o gênero é feminino. É uma mulher presa no corpo masculino. E quem vai definir o gênero não é a biologia com que a pessoa nasceu, mas a sociedade, a cultura e outros fatores. E ultimamente o desejo da pessoa. Uhum. A pessoa é que decide quem ela é. Então, em nome disso, algumas culturas que compraram essa ideia absurda, né? Então, os pais não definem o sexo da criança, aliás, o gênero da criança. E nem nas escolas. As escolas são proibidas em alguns países, no Brasil ainda não, graças a Deus. Mas em alguns países, nas escolas, é proibido tratar o menino como menino e a menina como menina. Tem que sempre ter um tratamento neutro, porque precisa dar tempo para a criança se conhecer a sociedade, conhecer a cultura e tudo mais, e chegar à conclusão, eu sou uma mulher ou eu sou um homem, independentemente do gênero biológico, do sexo biológico. Certo? Eles têm feito muitos avanços, né, em diversos países. Aqui no Brasil se tornou até motivo de chacota, né, porque em vez de dizer meninos ou meninas, é menines, amigues. Mas quando é presidenta, ninguém reclama, né? Não é? É verdade. É interessante. O mesmo pessoal que insistiu para presidenta, agora está dizendo, é amigues. Você não pode, assim, né? Você não pode fazer essa distinção, né? Essa distinção.
Então, a Bíblia é muito clara, né? A ideologia, a pessoa é o que ela é por nascimento, né? Deus os criou macho e fêmea. Deus os criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Então, isso aí no final visa aprovar. E aí as combinações, você nasceu homem, mas genericamente você é uma mulher que gosta de mulher. Você nasceu homem, mas genericamente você é uma mulher que gosta de homem. Você nasceu mulher, mas genericamente você é uma mulher que gosta de mulher. As combinações aí são infindáveis. Aí por isso que tem essa confusão. O pessoal pensa que eu estou brincando com aquele negócio da sopa de letrinhas, né, do LGTB, mas é isso mesmo, porque cada vez mais vai aparecendo possibilidades, né? Eu fico com a Bíblia, é macho e fêmea e pronto. Sou binário. Né? Reverendo, dentro dessa pergunta, a última parte dela, porque quando fala do posicionamento, mas ele fala, o senhor crê que um marxismo cultural, o senhor crê em um marxismo cultural propagado pela China? Da China eu só conheço o corona e a vacina. Eu também não... Não tem, não. Não, mas eu entendo. É porque a China, de fato, ela é uma sociedade, é um governo comunista, né? Socialista, comunista, e exporta essa ideologia. Mas ela não está presente só, o marxismo como influenciador da cultura, né? Ele não está presente só na China, está presente hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É uma tendência muito grande, né? Das esquerdas radicais aí. E de algumas brandas também. Então, precisa ficar alerta para isso. Agora, vamos uma pergunta mais pessoal. Após tantos anos de ministérios, estudo, palestras, tanto lugar que o senhor rodou, ao ler a Bíblia, o senhor ainda encontra alguma novidade? Sim. Sempre... Veja, com os anos, há menos novidades em termos de conteúdo. Então, por exemplo, agora o Evangelho de Marcos. Já li o Evangelho de Marcos quantas vezes? Mas, e agora, quando eu me preparava, né, para cá, estudei, li o Evangelho de novo, fiz as divisões e tudo mais, não tinha nenhuma novidade. Mas reler o Evangelho de Marcos e ver todas aquelas verdades fizeram um bem muito grande para mim. Então, se não abençoar ninguém, pelo menos a mim, eu tenho certeza que eu saio daqui abençoado e rever todas essas doutrinas maravilhosas. Tem sido muita bênção, viu? Amém. A gente sai daqui vibrando com o Cristo que a gente serve, né? Esse é o propósito. É incrível a gente olhar Jesus e como que Deus arquiteta e faz todas aquelas questões, né? Tem sido, o senhor pode ter certeza. Amém. E daí... Eu vou para o bate e volta aqui, para poder a gente terminar. São perguntas rápidas, o senhor está acostumado com a gente fazer. Vamos lá. Então vamos lá, um pregador brasileiro. Pregador brasileiro, Hernandes Dias Lopes. Um pregador internacional. Don Carson. O prato preferido. Pique. Tinha um coro ali. Prato predileto, feijão, arroz, farofa e uma carnezinha grelhada. Prato delícia. Predileto. Esporte que é bom. Esporte que é bom. Mototurismo radical. Andar de motocicleta. Se eu fosse um milionário, eu teria um... Se eu fosse milionário, eu teria um... Está difícil. Eu acho que eu teria uma casa na Europa. Moraria na Europa, provavelmente ali pela Holanda, que é a terra da minha mulher, se fosse bilionário. Mas teria um jatinho para vir para o Brasil o tempo todo. Pode colocar o que quiser nisso daí, né? Essa aqui eu acho que eu já perguntei uma vez, mas vai ser de novo. Uma viagem de moto. A do sonho. Viagem dos sonhos.
Eu já fiz essa viagem, foi de Filadélfia a Chicago numa Harley Davidson, junto com a Minka na garupa. Ela agarradinha na minha barriga, foi uma maravilha, assim. 3 dias de viagem maravilhosa. Eu faria de novo essa viagem. Eu não fui. Preciso perguntar para ela se ela topa, né? Mas ela acho que ela vai, ela sim, vai. ela é animada. Ainda não fui, mas gostaria de ir. Israel. O senhor não foi em Israel? Que Viagem surpresa. marcada agora para abril e o corona não vai deixar. Olha só. É uma surpresa para mim essa daí. Eu achei que o senhor já tinha. Não, nunca fui, não. Augustus Nicodemos em uma frase. Careca, velho e barrigudo. Reverendo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. É sempre muito bom e para mim é um prazer, né? Eu sei que o pastor Felipe Nel, eu sempre colocava ele para fazer, agora eu faço às vezes, ele deve ficar num ciúme de mim, sabe, nesses dias. Ô Mota, deixa eu ficar lá um pouquinho, porque é muito gostoso estar aqui com o senhor. Que agradeço, esse prazer é nosso. Esse é um privilégio, uma oportunidade. Eu vou deixar ele numa próxima, falando, Daniel, vai lá bater um papo com o reverendo. Combinado. Mas muito obrigado, um tempo muito especial, muito esclarecedor, né? A gente fica grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado ao Senhor desses anos, e a nossa oração é que Ele possa levá-lo avante, firme, dependente dEle. Amém. Né? Durante muito tempo. Eu quero terminar esse tempo orando, agradecendo a Deus pelo Senhor, agradecendo por esse tempo nosso aqui, tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite gostosa. Tempo de rir, tempo de pensar em coisas sérias, tempo de pensar como o Senhor é um Deus tão grande e olhar a nossa pequenez e às vezes a gente não consegue entender tudo. Mas, ó Pai, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus tão amoroso, que tira a gente de um caminho de perdição, de morte, indo para o inferno, vivendo uma vida tão horrível, e o Senhor nos traz para esse reino de luz do Teu Filho Jesus, e nós Te louvamos por isso. Onde estaríamos cada um de nós aqui, Pai, nessa noite, se não fosse a Tua graça, que um dia nos alcançasse e nos transformasse? Obrigado porque essa graça alcançou o reverendo Augusto, mudou a vida dele. E hoje nós temos aqui um servo do Senhor que tem levado o teu nome, o Teu Evangelho, e isso é tão gratificante para nós. Muito obrigado por essa semana, por essa noite. Obrigado pela Minka, que tem sido uma esposa tão valorosa ao lado do reverendo Augusto. Que o Senhor os cuide deles, os guarde. Obrigado por cada um que esteve aqui, e que o Senhor nos dê um restante de noite gostosa, tranquila, e amanhã nós possamos ter esse último tempo juntos. Nós louvamos ao Senhor, gratos a Ti por tudo isso, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.